Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre tinta para plástico, um assunto que muitas vezes gera dúvidas. Se você já tentou pintar um objeto de plástico e a tinta não agarrou, ou se está pensando em dar uma nova cara para aquele móvel de plástico antigo, esse vídeo é para você. A tinta para plástico é uma solução versátil que pode ser utilizada em diversas áreas. Você pode usá-la para renovar móveis de plástico, como cadeiras, mesas e estantes, dar um toque de cor a objetos decorativos, como vasos e porta-retratos, ou até mesmo pintar peças de carro. Mas cuidado, nem toda tinta serve para plástico. Existem tipos específicos que são projetados para aderir a esse tipo de material. Existem diversas formulações de tintas para plástico no mercado, cada uma com suas características e vantagens. As mais comuns são tinta acrílica, a mais popular, pois é fácil de aplicar, seca rápido e tem um acabamento fosco ou semibrilho. E ideal para uso em ambientes internos e externos, e pode ser encontrada em uma ampla variedade de cores. Tinta epóxi, uma tinta de alta resistência, ideal para uso em áreas de alto trafego ou que sofrem com umidade. E mais durável que a tinta acrílica, mas também mais cara. Tinta spray, uma opção prática e rápida para pintar objetos pequenos. É importante escolher uma tinta spray específica para plástico, pois as formulações tradicionais podem não aderir bem. Tinta em pó, uma tinta que é aplicada em pó e depois curada em um forno. E uma opção muito resistente e durável, ideal para uso industrial. Ao escolher a tinta para plástico ideal para o seu projeto, é importante considerar alguns fatores e tipo de plástico, e nem todas as tintas aderem a todos os tipos de plástico. É importante verificar a compatibilidade da tinta com o tipo de plástico que você deseja pintar. Acabamento desejado, você prefere um acabamento fosco, semibrilho ou brilhante? Resistência, e se você precisa de uma tinta resistente à água, sol ou abrasão, escolha uma tinta com essas características. Local de aplicação, se você vai pintar em ambientes internos ou externos, escolha uma tinta adequada para cada caso. Custo, as tintas para plástico variam em preço, então é importante definir um orçamento antes de comprar. Lembre-se de sempre seguir as instruções do fabricante para garantir um bom resultado. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em procurar um profissional especializado. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre tinta para plástico. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. Até a próxima! Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre tinta para plástico, como aplica-la e quais são as melhores opções para o seu projeto. Primeiro, vamos falar sobre o uso de um primer. Em muitos casos, aplicar um primer antes da tinta é essencial para garantir uma boa aderência e um acabamento duradouro. O primer ajuda a criar uma superfície mais uniforme e lisa, permitindo que a tinta se espalhe de forma mais uniforme e evite que descasque ou lasque. Agora, vamos falar sobre os materiais que você vai precisar para pintar plástico. Você vai precisar de tinta para plástico, existem vários tipos de tinta para plástico disponíveis no mercado, como tinta acrílica, tinta em spray e tinta epóxi. A escolha da tinta dependerá do tipo de plástico que você está pintando e do efeito desejado. Primeiro, se você estiver usando um primer, certifique-se de escolher um primer compatível com o tipo de plástico que você está pintando. Pincel ou rolo, a escolha do pincel ou rolo dependerá do tamanho do projeto e do tipo de tinta que você está usando. Máscara, a máscara é importante para proteger as áreas que você não quer pintar. Luvas, as luvas protegem suas mãos da tinta. Fita adesiva, a fita adesiva ajuda a proteger as áreas que você não quer pintar e também pode ser usada para criar linhas retas. Agora vamos ao processo de pintura. Primeiro, prepare a superfície do plástico. Limpe a superfície com água e sabão para remover qualquer sujeira, óleo ou graxa. Deixe a superfície secar completamente antes de prosseguir. Se você estiver usando um primer, aplique uma camada fina e uniforme de primer na superfície do plástico. Deixe o primer secar completamente antes de aplicar a tinta.
Depois que o primeiro estiver seco, aplique uma camada fina e uniforme de tinta na superfície do plástico. Certifique-se de aplicar a tinta na direção do grão do plástico, se houver. Deixe a primeira camada de tinta secar completamente antes de aplicar uma segunda camada, se necessário. Depois que a tinta estiver seca, você pode remover a fita adesiva e a máscara. E aí está! Você acabou de pintar plástico como um profissional. Lembre-se de que a preparação é a chave para um bom acabamento. Certifique-se de limpar e preparar a superfície do plástico adequadamente antes de aplicar a tinta. E não se esqueça de usar um primer se necessário. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas e tutoriais.